A Interactive Brokers já foi alvo de alguns episódios no passado, mas sempre sobre a sua utilização como corretora e enquanto investidores. Ora, hoje eu quero analisar convosco a empresa que oferece esta plataforma, mergulhando nos números da mesma, percebendo como é que podemos avaliar uma empresa deste género e até que ponto é que pode ou não ser um bom investimento nesta altura. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Interactive Brokers opera como uma corretora online global automatizada, oferecendo assim acesso a uma ampla gama de ativos financeiros, incluindo ações, opções, futuros, divisas, ETFs ou criptomoedas. De facto, é uma das corretoras mais antigas, estando em operação desde 1985. O seu negócio principal acaba por estar orientado a clientes muito diferentes, como investidores institucionais, hedge funds, consultores financeiros ou, como nós, investidores individuais. E apraz aqui dizer algumas coisas em relação à vantagem competitiva desta empresa. Primeiro, a Interactive Brokers é reconhecida pela plataforma avançada que tem, que oferece execução de ordens de alta velocidade e a custos muito baixos. As ferramentas mais conhecidas são o Trader Workstation, a aplicação para o telemóvel, mas também algumas APIs que disponibiliza para developers, podendo assim orientar o seu produto a investidores individuais, mas também a grandes instituições financeiras. Tem ainda um sistema, o Smart Routing, onde optimiza os preços da execução ao redirecionar automaticamente as suas ordens para os melhores preços disponíveis no mercado. Depois, porque é uma corretora com uma das melhores taxas de execução e margem do mercado, atraindo clientes que procuram essa simplicidade. Por exemplo, a taxa de margem anual varia entre 5,8% e 6,8%, significativamente inferior à de concorrentes como a Charles Schwab ou a Fidelity. Depois, porque como corretora tem o alcance global, oferecendo acesso a mais de 150 mercados em 34 países diferentes, permitindo transações em 27 divisas, o que é um diferencial importante para investidores internacionais. Neste momento tem mais de 3 milhões de contas abertas, com uma média diária de 2,4 milhões de trades. A nível de inovação, a empresa também oferece produtos como a negociação fracionada de ações, contas de investimento a longo prazo em diferentes países e ferramentas de sustentabilidade ambiental, como o ESG, onde tem um produto chamado Impact. Este tipo de ofertas ampliam a atratividade da corretora para investidores mais modernos, preocupados com este tipo de sustentabilidades ou personalização. No entanto, a empresa também enfrenta uma forte concorrência, competindo com outras na mesma área, que oferecem inclusivamente comissões gratuitas, mas no fundo a Interactive Brokers compete com o melhor de duas indústrias, com os bancos ou instituições financeiras, oferecendo juros no dinheiro depositado dos clientes, e com as fintechs a oferecer uma plataforma de investimento totalmente automatizada, apresentando dessa forma margens, que já vamos ver, extraordinárias. Mas antes de olhar para os números, convém aqui esclarecer uma série de pontos sobre o modelo de negócio e como é que esta empresa faz dinheiro. E o primeiro que tens de perceber é sobre a estrutura de controlo. A Interactive Brokers é uma holding que detém cerca de 25% dos interesses na IBG, que é a empresa operacional principal. Os restantes 75% pertencem a outra empresa composta pelo fundador, o Thomas Peterffy, outros membros da direção e colaboradores da empresa. O dono detém o controle maioritário através de ações da classe B, que lhe conferem 75% dos direitos de votos, e isto significa que na prática só 25% da empresa, ou um quarto da mesma, é que é pública e disponibilizada em bolsa, o que vai ser importante mais lá para a frente em algumas métricas. Depois temos de perceber que, como é uma corretora, é obrigada a segregar os ativos. A Interactive Brokers tem os ativos dos clientes em contas separadas das suas, estamos a falar de dinheiros e ações, obrigações, ETFs, tudo o que seja classificado como uma security e pertence ao cliente tem obrigatoriamente de estar à parte. O terceiro ponto diz respeito à regulação. Também é uma consequência do facto de ser uma corretora e aqui é regulada por um conjunto de entidades como a FINRA, o CME ou o NFA, e uma das regras que tem de cumprir é manter um rácio de capital adequado com respeito aos capitais próprios, e aqui podemos ver que em cada uma das suas subsidiárias, americana, em Hong Kong e irlandesa, não só cumpre como também excede largamente os requisitos
necessários. Dito isto, é importante que entendam que na prática a Interactive Brokers funciona de maneira muito semelhante a um banco, recebendo dinheiro de 3 formas: através de juros de ativos que tenha alocados, como obrigações ou depósitos dos clientes, através de comissões de transações em ações, opções e outros instrumentos financeiros e também através de juros sobre empréstimos que faz a contas com margem. Existem ainda 2 componentes praticamente insignificantes, onde recebe capital por emprestar os títulos entre clientes diferentes e a venda de serviços para quem usa as suas APIs. Na prática, entrando aqui nos dados dos primeiros 9 meses de 2024, vemos que as comissões renderam à empresa mais de 1,2 mil milhões de dólares e que os juros de ativos renderam mais de 5,4 mil milhões de dólares. No entanto, como a Interactive Brokers tem de pagar parte destes juros aos clientes, vemos uma entrada com despesas de juros de 3,1 mil milhões. Isto significa que a receita líquida dos juros foi de 2,4, praticamente o dobro do que recebe em comissões. Reparem também que, retiradas as despesas de execução das ordens, salários, comunicações e dívidas dos clientes, retirados também os impostos, a corretora conseguiu um lucro líquido de 2,4 mil milhões de dólares, significando assim uma margem líquida brutal, mas que é preciso ter cuidado aqui na análise. Vocês lembram-se de vos ter dito que só 1/4 da empresa que era público? Pois bem, os acionistas também só têm direito a 583 milhões deste lucro líquido e isto significa que, por exemplo, o ROI da empresa ou outras métricas que dependam dos capitais próprios tenham de ser ajustadas. Mas ainda antes de passarmos ao balanço, eu quero mostrar-vos como é que a empresa está a crescer no número de contas em quase 30% comparando com o ano anterior. O número médio de trades por cliente também está a aumentar significativamente, 74%, muito à custa do aumento de volume de contratos de opções e de ações este ano, o que, no meu ponto de vista, acaba por dar razão àquelas pessoas que dizem que o mercado se está a tornar rapidamente num casino. No final do mês passado, existiam quase 600 mil milhões de dólares em ativos dos clientes na corretora, que são, como mencionei, segregados em contas independentes das da empresa. Para quem não sabe, e a título de curiosidade, a maioria dos clientes da Interactive Brokers, ou mais de 82%, são de fora dos Estados Unidos e mais de metade são clientes individuais. Apesar disso, as comissões são maioritariamente suportadas pelos americanos, que também têm a maioria do património. Passando então para o último balanço conhecido, a empresa tem 3,5 mil milhões de dólares de dinheiro na sua caixa e mais de 35 mil milhões de dólares de dinheiro dos clientes. Em ativos, a empresa tem aqui perto de 150 mil milhões e em passivos tem ligeiramente menos, 132 mil, o que é, desde logo, positivo. A maioria destes passivos são pagamentos a clientes, que são de alguma forma mitigados pelo valor que a corretora tem a receber desses mesmos clientes. Chamo também a vossa atenção para o detalhe do facto de que, apesar dos capitais próprios da empresa serem mais de 16 mil milhões de dólares, os acionistas só têm direito a pouco mais de 4 mil milhões, ou seja, o tal 1/4 que eu vos mencionei inicialmente. Explorando então aqui a margem da empresa entre os juros que recebe dos seus ativos e os que paga aos seus clientes, um pouco à semelhança do que vimos no episódio do Toronto Dominion, temos que no dinheiro que a empresa tem à parte, porque pertence aos clientes, recebe quase 5% de juros, dos empréstimos que faz aos clientes, a taxa de juro atual anda nos 6% e estas duas categorias de ativos representam praticamente a totalidade dos 133 mil milhões de dólares que estão neste momento a gerar juros para a empresa. Por outro lado, a Interactive Brokers está a pagar 3,5% em juros nos depósitos dos clientes que prefazem um pouco mais de 100 mil milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de uma margem líquida aqui de 2,4%, um valor ligeiramente superior ao mesmo período do ano passado e superior também, por exemplo, ao que vimos no episódio do Toronto Dominion. Como o modelo de negócio da Interactive Brokers é semelhante a um banco, olhar para os fluxos de caixa não nos vai ajudar muito, já que as variações nos ativos acabam por distorcer muito o comportamento dos mesmos e o facto de emprestar capital através das contas de margem não ajuda na clarificação dos mesmos. E precisamente por isso eu quero começar a mostrar-vos o trajeto da empresa para que percebam a razão da minha afirmação anterior. A receita tem então crescido a 16% ao
ao ano, com uma margem bruta absolutamente extraordinária. O EBITDA cresceu a 22%, com uma margem que apresenta a mesma trajetória, e o lucro líquido bateu os crescimentos anteriores ao apresentar mais de 31% ao ano desde 2015. Agora prestem atenção aos últimos 2 anos. Reparem como aqui existe um salto tremendo em toda a linha. E porquê? Qual é que será a razão deste salto? Ora, tudo fica claro quando olhamos para a receita da empresa dividida nas suas duas categorias principais. Reparem como, com a subida das taxas de juros por parte da Fed em 2022, 2023 e este ano, a componente da receita dependente desse juro subiu para mais do triplo do que costumava ser com taxas de juro baixas. É verdade, sempre que as taxas de juros sobem, a corretora faz mais receita. Aconteceu em 2018 e 2019, onde as taxas de juros subiram até aos 2,5%, mas rapidamente voltaram a cair para os 0%. Portanto, é mais ou menos previsível que nos próximos tempos, com a queda das taxas de juros para valores mais baixos, a margem líquida da Interactive Brokers volta a valores de 1,5%. A própria empresa já confirmou que por cada 1% de queda nas taxas de juro em dólares, o impacto é de 235 milhões nos mais de 3 mil milhões esperados para este ano. Estamos a falar, a confirmar-se as projeções até 2027, de uma queda de 2,5%, o que significa um rombo de mais de 600 milhões de dólares, e isto só nas taxas de juro em dólar. Com o acompanhar da queda nas restantes divisas, temos de somar mais 200 milhões de dólares. Portanto, esta componente da receita é bem capaz de cair para os 2 mil milhões nos próximos anos e inclusivamente ser superada pela outra componente que diz respeito às comissões. Reparem também que a nível de múltiplos preço-lucro, a empresa andou sempre na casa das 23 vezes e que o múltiplo price to book está este ano completamente fora daquilo que foi o registro histórico da última década, ou seja, na minha opinião, deveria andar na casa das 2 a 3 vezes. A nível de performance, o ROIC, e eu aqui contabilizo toda a equity, não só a que é pública, nos últimos anos não tem sido impressionante, apenas 11%, e a nível de ações o contexto também não tem sido muito favorável ao acionista, que viu diluída a sua posição em mais de 5% ao ano desde 2015. O ROI até é interessante, e eu relembro que como eu uso o lucro líquido respeitante só à parte acionista, a equity a usar para este múltiplo também deve ser apenas aquela a que os acionistas têm acesso, ou seja, 25% do total. Olhando finalmente para os fluxos de caixa, reparem que estamos perante crescimentos de 20% nos fluxos de caixa por ação, mas o problema aqui é que nestes fluxos de caixa estão incluídos, por exemplo, o capital que não é legalmente da empresa, mas dos seus clientes, e isto inflaciona muito o valor final, além de que na prática, enquanto acionistas, também só teríamos acesso a 1/4 do valor demonstrado. Mas entremos então no que respeita às projeções e onde tentarei explicar qual foi o meu raciocínio. E aqui o que eu fiz foi projetar o crescimento das contas de clientes até 2034 de forma decrescente. Para terem uma referência, a XTB tem perto de 408 mil clientes ativos e a de Giro anda nos 2 milhões de clientes atualmente. Ora, com um crescimento decrescente, entre os 25% já no próximo ano e os 9% em 2034, o número de contas nesse ano chegaria aos 14 milhões de clientes, o que não é, na minha opinião, nada de extraordinário. A Charles Schwab nos Estados Unidos tem hoje mais de 36 milhões de contas ativas e a Ameritrade tem perto de 12 milhões. Ora, os clientes fora dos Estados Unidos são menos propícios a realizar operações, como podemos constatar, pelo decréscimo de 9% ao ano nas trades da Interactive Brokers. Notem também que, enquanto as contas cresceram a 25% ao ano na última década, as comissões cresceram sempre a metade desse valor. Ora, a minha projeção respeita exatamente esta relação até 2034 e, no caso de se cumprir, a corretora conseguiria quase 4 mil milhões de dólares em comissões nessa altura. Já no que respeita ao lucro líquido dos juros, eu projeto uma queda nos próximos 2 anos, fruto da tal estabilização das taxas de juros nos 2,5%, e isto significa que a Interactive Brokers veria a diferença entre juros recebidos e pagos cair para os 2,1 mil milhões de dólares, o que é uma queda de 30% face ao valor esperado deste ano. Isto também significa que a margem da empresa vai estabilizar na casa dos 1,5% até 2034. E estes dois valores deveriam dar uma receita
receita superior a 7 mil milhões de dólares. Ora, para uma margem EBITDA de 70% na altura, o EBITDA em 2034 seria de 5 mil milhões, segundo esta projeção. O EBITDA, convém dizer também que neste caso é praticamente o lucro operativo, já que as depreciações e amortizações são negligenciáveis, dado que se trata de uma empresa tecnológica que está altamente automatizada. Olhando então para o método da projeção, vemos que está muito próximo do valor que eu mencionei. Para um múltiplo EV/EBITDA de 13 vezes, daria então uma valorização anual perto dos 11%, resultando no valor da ação em 2034 de 512 dólares. Para ter uma ideia, esta projeção apresenta um crescimento entre os 3% a 4% do EBITDA, numa indústria que se espera que cresça a perto de 9% a nível global. Dito isto, existe obviamente aqui um elevado grau de incerteza, porque muito do crescimento que eu estou aqui a projetar vem das comissões de novos clientes, o que desde logo traz muitos riscos de execução. O melhor nestes casos, na minha opinião, é olhar para uma avaliação relativa, isto é, comparar os múltiplos históricos da empresa ou da indústria e tentar perceber se é possível ou não abrir uma posição a valores inferiores. Mas vamos a um exemplo prático. A nível de múltiplo dos lucros líquidos, a Interactive Brokers está neste momento a 27 vezes os lucros do próximo ano, um valor acima da mediana histórica ou inclusivamente da média da indústria. Conseguir pagar valores abaixo das 20 vezes seria sem dúvida uma oportunidade muito interessante, mas para isso seria necessário que o preço da ação viesse abaixo dos 130 dólares. A nível do múltiplo Price to Book, as 5 vezes atuais parecem-me um claro exagero e valores a rondar as 2,5 vezes seriam mais aceitáveis de acordo com o que o mercado valorizou a empresa na última década. Neste caso, valores perto dos 100 dólares seriam considerados uma boa oportunidade para também abrir uma posição. Até agosto deste ano, o mercado ofereceu precisamente essa possibilidade e desde então a ação explodiu mais de 100% devido ao tal crescimento nas contas que eu vos mostrei. Outro método que podemos usar, ligeiramente mais complexo, é o excesso de retornos, onde a ideia é projetar a capacidade que a empresa tem em gerar lucros sobre os capitais próprios, o ROI, descontando o custo desses capitais, o Cost of Equity, à medida que os capitais próprios vão crescendo. Assumindo que o valor do ROI atual não é sustentável e que a equity da empresa ou os capitais próprios vão crescer a 6% ao ano, para um ROI de 13%, o valor atual de uma ação seria de 180 dólares. Pelo que, desde este ponto de vista, o mercado não está assim tão otimista com a empresa, simplesmente aplica o que foi o ROI médio dos últimos anos às projeções futuras. Se o ROI estabilizar nos 11%, o pior dos cenários aqui, o valor de uma ação vai cair seguramente para os 130 dólares. Daí eu ter mencionado que caso isso aconteça, caso o preço da ação corrija para valores inferiores aos 130 dólares, poderá ser uma boa oportunidade para olhar novamente para a empresa e ponderar abrir uma posição. Convém não esquecer que investir nesta empresa é ir à boleia das decisões do seu dono, que ao ter 75% do controle decide o que bem entender, sem passar grande cartão aos acionistas. No entanto, e em jeito de resumo, a Interactive Brokers está bem posicionada, com a crescente digitalização no setor financeiro e a procura por corretoras online a favorecerem a sua proposta de valor, especialmente entre investidores institucionais e clientes internacionais. O crescimento da empresa também se deve ao facto de continuar a investir em inteligência artificial e outras tecnologias emergentes para aprimorar as suas ofertas, como as ferramentas de análise de risco que já disponibiliza em tempo real e algoritmos avançados de negociação, e depois porque, em cenários de juros elevados, a corretora oferece retornos competitivos sobre os saldos não investidos, sobre o dinheiro que os clientes têm depositado, além de beneficiar de maiores margens nos empréstimos aos clientes. Uma desvantagem aqui é que a Interactive Brokers só paga juros sobre os saldos não investidos acima de 10 mil dólares, o que para pequenos investidores é um ponto em contra da empresa. No entanto, a minha opinião é de que para ser um investimento interessante teria de corrigir aqui o preço em bolsa mais de 40% e por isso para mim o binário risco-oportunidade está muito desequilibrado, na minha opinião, para o lado do risco. Mas eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre a análise, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Esta semana os principais índices mundiais mostraram fraqueza, com os Estados Unidos e a China a fecharem negativamente e a serem poucos os que conseguiram terminar no verde. Exemplo
exemplos foram o Japão ou o nosso PSI, que eu até já tenho dito, anda há algum tempo em contraciclo. O que parece ter entrado num ciclo são as notícias desta semana. Temos mais um grupo de funcionários públicos a seguir a corrente e a reivindicar melhores condições. Já foram os médicos, depois os professores, os polícias, os bombeiros e agora são os farmacêuticos, e promete não ficar por aqui. A velha máxima de quem não chora não mama está em vogue, e falar em superávites fiscais resulta neste tipo de contexto quando o governo tem mão em tudo. Eu não estou a defender que não tenham direito a melhores condições, simplesmente é uma consequência do facto de termos excesso de governo em todas as áreas da economia e sociais. Outra notícia, o Banco Central Europeu continua a cortar nas taxas de juros, ao diminuir novamente em 0,25% para os 3%. Isto numa altura em que a inflação em vários países da Europa está a subir novamente. Ora, isto vai ter impacto nas próximas semanas, nas taxas que Trading 212, Interactive Brokers ou Trade Republic pagam nos depósitos aos clientes, e esta ação do BCE trouxe também novas previsões até 2027, onde assumem um menor crescimento do que tinham feito em setembro, mas o mais importante para mim é perceber onde é que estes senhores prevêem a inflação. Reparem que as projeções apresentadas mostram um valor da inflação acima de 2%, que é o alvo do Banco Central Europeu, o que de alguma forma limita muito os cortes futuros que possam acontecer, diminuindo assim a flexibilidade do Banco Central. Outra notícia, parece que estamos de alguma forma a pressionar ou a insistir numa reforma do sistema de pensões, ao introduzir um regime de capitalização, como acontece, por exemplo, na Suíça. A mim parece-me uma excelente notícia saber que alguém está a pensar além dos 4 anos de mandato e tenha a preocupação de mexer num esquema de Ponzi que já sabemos, se nada se fizer, vai terminar mal para os últimos a entrar. Parece também que afinal não somos só um país de iletrados financeiramente, porque segundo um estudo da OCDE, somos também o segundo país com maior déficit de inteligência na leitura e matemática simples, demonstrado em 40% dos nossos adultos. É verdade que o estudo inclui apenas 3.000 pessoas, o que pode não ser muito representativo, mas não deixa de ser um atestado que diz muito sobre o tipo de conteúdo que se consome por cá, em grande parte na televisão. Em relação ao portfólio, vimos 6 subidas de dividendos da Bristol Myers, Realty Income, Amgen, Nucor, Pfizer e Broadcom, com valores entre os 0,2% a 11%. Já o portfólio fechou a semana nos 63% de valorização, que, se levarmos em conta o ganho cambial, chega aos 68%. Por outro lado, também arrecadou $76 em dividendos no que levamos deste mês de dezembro. E é tudo por hoje. Assim que, se retiraste valor deste episódio, deixa o teu like como agradecimento, partilha a tua opinião na caixa de comentários e não te esqueças de seguir-me no Insta e no Patreon, onde podes encontrar mais análises exclusivas, tal como esta que acabaste de ver. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. É o excesso, o nosso problema é excesso de Estado. Excesso de Estado. Porque, não porque o Estado seja mau em si próprio. O Estado não é mau em si próprio. Do mesmo modo que o setor privado não é mau em si próprio. Mas nós temos um problema de estatismo. Porque o Estado é muito fácil de capturar. E quando o Estado é capturado, ele passa a servir determinados interesses. Desde logo, o interesse que ele serve é o interesse das suas próprias burocracias. Outro interesse que ele serve são os interesses organizados e poderosos, sejam eles do lado dos interesses económicos ou do lado dos sindicatos. Numa área como a educação, o poderio está do lado dos sindicatos. Noutras áreas da vida portuguesa, o poderio está do lado das entidades económicas. Então, nós vemos isso na concorrência, nos serviços fundamentais, nos monopólios naturais. E nós temos que perceber, o bem comum protege-se combatendo esses interesses que pretendem servir fundamentalmente a si próprios. Esse é que é o papel da política e do Estado. Essa capacidade e força para identificar o interesse geral e protegê-lo dos interesses particularistas. São interesses legítimos, mas têm que ser derrotados. Quando nós dizemos que o país precisa de reformas, porquê é que o país precisa de reformas? E porquê é que as reformas não são feitas? As reformas não são feitas porque a situação patológica ou insatisfatória ou que nos causa frustração em que nós estamos, serve certos interesses. E esses interesses são poderosos e conseguem mobilizar-se. Mobilizam a comunicação social, mobilizam os partidos políticos, mobilizam forças sociais para obstarem à reforma, para obstarem à mudança. E, portanto, há demasiado tempo que os esforços de mudança genuína da sociedade portuguesa são sabotados, são travados, são impedidos pela capacidade de organização e a força desses interesses. E isso está a bloquear-nos. Quando nós olhamos para a educação, para a saúde, para tudo, o que é que nós notamos? Nós notamos que há pessoa
a quem é concedida, através dos diretores das escolas, dos responsáveis dos hospitais, a quem é concedida uma enorme responsabilidade. Mas essa responsabilidade não vem acompanhada de autoridade. E é preciso autoridade. Autoridade para decidir, mais próximo das pessoas, mais próximo da vida, mais próximo das realidades. Isso é indispensável. Premiar os bons, penalizar, afastar os maus, promover a excelência, perceber que a excelência, quando ela aparece, seja no público, seja no privado, não se destrói porque é um crime. Temos que protegê-la e temos que ajudá-la. E onde não existe excelência, como é que fazemos para lá chegar? Isso é o que importa. Mas não é possível fazer isto com políticas horizontais, burocráticas, emanadas de um cérebro situado num qualquer ministério. Isto é impossível. Isto não pode funcionar.